relacionamento entregue aos pés da cruz. Jesus sabe o que é melhor para você. Só Ele tem o que é melhor para você. Neste momento eu gostaria de convidar o Carlos aqui à frente. Te convido a estender as mãos ao Carlos. Que o Espírito Santo venha sobre a vida do Carlos, sobre a família do Carlos, sobre o ministério. Que aqui neste momento não seja ele, mas sim o Espírito Santo utilizando do Carlos para se fazer presente em nosso meio. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Amém? Todo seu, Carlos. Obrigado. Boa noite. Eu queria pedir só o violão, se não for te atrapalhar, você dá só uma, para não ficar muito vago, né? Boa noite todo mundo. O áudio tá bom? Tá bom? Dá para ouvir perfeitamente. Antes que eu me apresente, queria convidar vocês a pegar a sua Bíblia e abrir em Ezequiel, no capítulo 37. Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Não, olha no fundo dos olhos dele e fala assim, cadê a sua Bíblia, meu irmão? Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Rogai por nós, São Bento. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictum in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Repete assim comigo, com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. Pode ser melhor, com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. Pode ser melhor, com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. Vamos aplaudir Nossa Senhora essa noite? Amém. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos de Maria. Tenho 30 anos de idade, sou casado com a Natiele há 8 anos. Sou membro consagrado da comunidade Deus Existe. Estou aqui com alguns irmãos meus que estão ali, a minha esposa também está ali, me acompanhando na missão. E o nosso carisma é trazer a verdade às pessoas. É evangelizar com a vida, evangelizar com as palavras e trazer o amor de Deus para vocês. E além do mais, o batismo do Espírito Santo, amém? Acharam Ezequiel 37? A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos, numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor, filho do homem, poderia esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Ele disse-me então, profere um oráculo sobre esses ossos. Os ossos dessecados lhe dirás, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porém em vós músculos, farei vir carne sobre vós. Vos cobrirei de pele. Depois farei entrar em vós o sopro da vida.
a fim de que revivais e sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir, em seguida um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nasciam neles carne e que uma pele os recobria. Todavia não tinha espírito. Profetizava ao espírito, disse-me: o Senhor profetiza, filho do homem, e dirige-te ao espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que revivam. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o espírito penetrou neles, retornando à vida. Eles se levantaram sobre seus pés, um grande, um imenso exército. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Tá todo mundo vivo aí, não tá? Não, misericórdia. Tá vivo ou não tá? Sim. Tem jovem do fogo aí ou não tem? Sim. Tem fogo pentecostal aí ou não tem? Sim. Então dá um glória a Deus para me ouvir. Amém. A apresentação foi boa, hein? Quero ver se vai continuar. Nós não gostamos de pregar para morto, amém? Nós gostamos de pregar para jovem que sente a palavra e dá glória a Deus e aleluia. É isso mesmo. É jovem do fogo. Amém? Nós estamos diante do profeta Ezequiel. Repete comigo, Ezequiel. Não, pode ser melhor, Ezequiel. Profeta Ezequiel, ele ainda era apenas jovem quando foi levado de Jerusalém para a Babilônia. Aqui nós temos que contextualizar alguma coisa para a gente entender o que ele está fazendo neste momento. O profeta Ezequiel era de família sacerdotal, ou seja, Ezequiel era para ser um sacerdote da casa do Senhor. Porém que Ezequiel, estando ali num momento em que não havia profetas, um momento de caos, um momento de guerra, um momento de perseguição e escravidão, Deus ele precisa levantar alguém para quê? Trazer esperança ao povo de volta, amém? Deus ele precisa trazer uma pessoa no meio da Babilônia, ou seja, no meio do cativeiro, para quê? Para trazer esperança ao povo. Então quando Deus olha o povo sofrendo, quando Deus olha o povo gemendo, quando Deus olha o povo chorando, e a palavra fala que aquele povo é a menina dos seus olhos, Deus se lembra da promessa que ele fez um dia para Moisés, Deus se lembra da promessa que um dia ele fez para Abraão, Deus se lembra da promessa que ele fez aos antepassados de quê? De cuidar do povo. Então o povo ele foi parar ali de Jerusalém à Babilônia por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Deus falava com o povo: olha, eu dei vocês alimento no deserto, eu cuidei de vocês a todo este tempo, e ainda vocês viram a cara para mim, eu vou retirar do meio de vocês a minha mão. Então é onde o rei Nabucodonosor vai entrar, vai devastar Jerusalém. E quando os babilônios chegavam em Jerusalém, eles massacravam todo mundo, matavam mulheres, matavam crianças, os que sobraram levavam para ser escravo. Então o povo neste momento ele está neste meio. E quando vai sair o povo de Jerusalém à Babilônia, está no meio dele um menino chamado Ezequiel. Porém que o tempo passa, os anos se passam, Deus vai olhar para Ezequiel e vai fazer nele um chamado. Repete comigo, um chamado. O chamado de quê? De levar a palavra ao meio do povo. Porém que Ezequiel ele não queria muito bem fazer esse ofício, porque ele soube o que aconteceu com Isaías, ele soube o que aconteceu com Jeremias, porque é muito difícil Ezequiel profetizar contra o seu próprio povo. Ezequiel ele cresce no meio da Babilônia. Ezequiel ele vê o rosto abatido, ele vê o povo chorando, ele vê as famílias sem esperança. Como é que ele pode levar uma palavra tão dura para aquele povo? E Deus fala: olha, eu vou te dar revelações. Ezequiel ele é um dos profetas que mais tem revelações na Sagrada Escritura, e uma delas é os ossos ressequidos. Então quando Deus ele vai pegar Ezequiel e vai falar assim: ei, filho do homem, fica de pé, porque eu vou falar contigo. Quantas vezes Deus já nos falou no nosso ouvido e já falou: ei, fica de pé, porque Ele viu nós ali com a boca no chão, com a cara no chão, sendo humilhado, sentindo ali talvez culpa dos nossos pecados, vergonha de Deus,
Como eu posso levantar os meus olhos para o céu e olhar Deus diante do que eu acabei de cometer? Então, quando Deus ele quer falar com alguém, ele vai falar: fica de pé, oráculo do Senhor. Então, quando ele fala isso com Ezequiel, Ezequiel vai ficar de pé. Então, ele vai dar várias e várias demonstrações para Ezequiel. A palavra fala que ele vai pegar Ezequiel, vai levar lá na beira do rio Cobar. E nós olhamos ali o Salmo 136, o Salmo 136 ele vai falar que estava assim: estávamos na beira do rio Cobar, olhávamos para Sião, olhávamos para Jerusalém e chorávamos com saudade de Sião, ou seja, com saudade da sua terra, com saudade do seu templo que foi devastado, com saudade da presença de Deus que já não tinha mais no meio. Então Ezequiel ele está no meio ali, olhando o povo colocar as suas harpas no salgueiro, ou seja, é um povo que não toca, é um povo que não canta, é um povo que não crê mais, não tem esperança. E a palavra fala que eles colocavam a harpa em cima dos salgueiros, enquanto os babilônios falavam: ei, canta mais um hino para nós ouvir. Ou seja, o povo estava humilhando e falando: vocês estão em meio à escravidão, canta mais um hino para nós ouvirmos, porque o povo de Israel é conhecido um povo que fazia hinos maravilhosos, cânticos maravilhosos. Então, como é que o povo vai cantar em meio à escravidão? Como é que o povo vai cantar em meio ao caos? E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, porque Ezequiel ele vai ter que profetizar no meio do caos, no meio da escravidão, no meio da dor. E como é difícil servir a Deus no meio da dor, como é difícil servir a Deus no meio do caos que acontece. Eu não sei se você já deparou com a sua vida ultimamente e você olhou lá para trás ou olhou para frente e fica assim, preso naquilo que você vê, mas você esquece do que Deus te prometeu. O que eu quero falar com vocês hoje: independentemente do que aconteceu ou vai acontecer na sua vida, Deus continua sendo Deus. Independentemente se você está bom ou se você está ruim, ou se você está chorando, a palavra de Deus ela me garante isso, que quem colhe, quem planta com lágrimas, voltará recolhendo com alegria. Ou seja, Deus hora nenhuma esqueceu do seu povo. Deus hora nenhuma esqueceu do povo sendo escravo. Deus ele só estava esperando o quê? Um conserto da casa de Israel, para poder enviar alguém para poder libertar eles da mão dos babilônios. Porém que quando envia Ezequiel, Deus vai falar assim: Ezequiel, fala tudo o que eu te disser, e não oculte o povo a nada, porque se você ocultar o que eu vou te falar, o sangue daquele povo estará nas suas mãos. Olha o senso de responsabilidade desse menino. Ezequiel ele tem que profetizar para a sua casa. Ezequiel tem que olhar para o seu povo e falar: ei, casa de Israel, por causa do seu pecado vocês serão aniquilados. Se arrependam dos seus pecados. Então quando Deus vai pegar Ezequiel, vai falar que a mão de Deus toma Ezequiel, leva ele para um vale dos ossos ressequidos. Não é um vale florido, não é um vale com crianças brincando, não, é um vale de ossos ressequidos, ou seja, é um lugar de morte, é um lugar que cheira a morte, é um lugar de tristeza. Porém que Deus quer ensinar a Ezequiel algo com aquela revelação, porque no olhar de Ezequiel, olhando o povo, Ezequiel pensava: olha, o povo não vai voltar para a casa de Deus, porque o povo já está morto. O povo eles não crê mais na palavra do Senhor. O povo já não crê mais no Espírito Santo. Mas Deus toma Ezequiel e levando no vale. Deus quer mostrar para Ezequiel e falar com Ezequiel: Ezequiel, você vê ossos, mas eu vejo vida. Você vê tristeza, mas eu vejo alegria. Talvez na nossa vida nós podemos olhar dificuldade na nossa casa. Talvez na nossa vida nós podemos olhar o caos estabelecido em meio à família. Mas aquilo que nós estamos vendo é algo que vai fazer parte do processo de conversão do seu caráter. Porque pensa comigo, se Deus hoje ele nos trata como filho, e vai dizer a carta aos Hebreus: acaso Deus, sendo pai, ele não pode corrigir os filhos que ele ama? Imagine comigo se fosse tudo mil maravilhas, se fosse tudo bom,
nós não orávamos, nós não rezávamos o rosário, nós não fazíamos esse movimento para trazer as pessoas para a igreja, porque estava tudo bom. Por que as pessoas pensam ainda em lutar por vocês? Por que o Gustavo ainda tem essas ideias de trazer a palavra e traz um pagode para quê? Para atrair vocês para a palavra de Deus, porque ele acredita que Deus pode restabelecer ainda a sua juventude, amém? Deus, ele é Deus. Talvez nós olhamos hoje para o mundo, em meio à sociedade, e as pessoas vão falar: olha, essa geração já está perdida, essa geração já não vale mais nada. E aqui eu quero profetizar sobre a sua vida, que essa geração será uma geração santa e eleita da palavra do Senhor. Aplauda o Senhor se você crê essa palavra. Nós somos a geração eleita, nós somos a geração de Nossa Senhora. Olha para você ver, em setembro nós vamos ter a canonização do Carlos Acuti. Você já imaginou um dia, na nossa geração, presenciar uma canonização desse modo? De um menino da idade de vocês? Ou seja, é algo que traz esperança para os nossos olhos. É algo que ainda nós olhamos a juventude se perdendo em meio às drogas, em meio à prostituição. Mesmo assim nós olhamos aquele povo e falamos: eles podem até estar traficando, eles podem até estar se drogando, ou até mesmo se prostituindo, mas nós cremos que vai se levantar pessoas para resgatar aquelas pessoas da boca da onça. É isso que Deus está mostrando com Ezequiel. Ezequiel, olha para você ver os ossos ressequidos. Acaso, Ezequiel, eles não podem voltar à vida? E a resposta de Ezequiel é uma resposta surpreendente: Senhor, o Senhor sabe. Senhor, o Senhor sabe se pode ou não pode. Talvez você é uma pessoa que já teve uma condenação de morte na sua vida. Talvez você é uma pessoa que até mesmo o seu olhar para algum ente querido seu, ou seu olhar para um amigo seu, e você fala: esse já não tem mais jeito. Não, essa já não tem mais jeito. Ou você sai de casa para vir no encontro como esse, a sua mãe ou seu pai, ou a sua tia vai falar: tá indo para a igreja, eu não sei para quê, porque não tem mais jeito. Mas a última palavra é de Deus, Criador do céu e da terra, amém? É isso que Deus está falando com Ezequiel. Então, Ezequiel, se você crê, profetiza. Ezequiel, se você crê que no meio do vale da morte, no meio da escuridão, da tristeza, no meio da desolação que está acontecendo, profetiza. Vocês têm coragem de profetizar no meio da tristeza? Vocês têm coragem de profetizar em um momento que a morte bate na sua casa? Vocês têm coragem de profetizar em um momento que a doença alcança a sua casa? É difícil. Mas o que Deus está falando, Ezequiel? Se você crê, profetiza. Primeiro nós temos que crer. Primeiro nós temos que acreditar. Primeiro nós temos que acreditar que Deus não é um Deus morto. Que Deus, ele não é um Deus que está do céu simplesmente olhando nós sofrer e não fazendo nada. Não, é nós olharmos para a situação da nossa vida e falar: eu creio no Senhor Deus, que essa situação será restabelecida em nome de Jesus. É como Paulo em Atos capítulo 16 vai falar para aquele vigilante que estava na cadeia vigiando Paulo, e vai falar assim: ei moço, se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Quantos de vocês aqui não tem problema com pai e com mãe? Quantos de vocês aqui não tem problema com irmãos? Quantos de vocês aqui que chegam em casa, que era para ser um lugar de segurança, que era para ser um lugar de conforto, e vocês vão entrar ali e vão encontrar ossos ressequidos? Porque são pessoas que estão vivas, mas mortas espiritualmente. Então Deus, ele fala com Ezequiel: Ezequiel, creia, profetiza. E quando Ezequiel vai profetizando, ele fala assim: ossos ressequidos, assim diz o Senhor Deus. E ali os ossos vão tomando forma, vão ganhando tendões, vão ganhando músculos, aos poucos vão aparecendo a pele. Ou seja, há uma transformação acontecendo, mas ainda são pessoas mortas. Porque a conversão, ela não é de uma hora para outra. A conversão, você pode chegar hoje em alguém que você ama, ou em alguém que está perdido pelo mundo, e você falar assim: olha, eu profetizo na sua vida, jovem, eu profetizo na sua vida,
Eu acredito na sua mudança. Ali você plantou uma semente, mas a conversão ela vai indo pouco a pouco no meio daquela pessoa. É como está acontecendo com os ossos. E vão se coberto de pele, coberto de músculos. E depois que está tudo feito, aí vem o essencial, que é o Espírito Santo de Deus. Quando Ezequiel, ele profetiza, e ele vai escutar um barulho ensurdecedor, ou seja, é um barulho de transformação, é um barulho de alegria, é um barulho de exultação, porque antes Ezequiel olhava para o cenário de morte, olhava para o cenário de caos, ele via simplesmente ossos, mas agora Ezequiel está olhando o quê? As coisas acontecendo, ele está vendo agora pessoas na sua frente. Isso é loucura, cara. Isso é loucura, olhar para um cenário desse e ainda acreditar que vai mudar. E quando Ezequiel vê que está tudo mudado, ele se lembra da palavra do Senhor, profetiza sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel fala: Espírito de Deus, sopra Espírito Santo sobre os 4 cantos da terra. A palavra fala que Ezequiel, quando ele fala isso, vem ali o Espírito Ruá, o sopro de vida. Ali eu lembro lá na criação do homem, que quando Deus ele cria Adão, simplesmente apenas uma pessoa, mas ainda não tem espírito. A palavra fala que Deus, ele coloca sobre as narinas de Adão o seu espírito, e Adão ganha vida. Sem Espírito Santo não há vida. Sem Espírito Santo não há transformação. Nós podemos até cantar, nós podemos até pregar sem o Espírito Santo, mas a sua vida não vai haver transformação, porque é o Espírito que te traz vida nova, amém? É o Espírito que te traz de novo, que te tira da desolação, que te tira do meio do caos, que te tira do meio da tristeza. E aquelas pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo, nada para o jovem do fogo, nada para o jovem que experimentou o batismo do Espírito Santo, porque as coisas podem até acontecer diante da sua vida, as coisas podem até acontecer diante dos seus olhos, a morte pode bater, e diante do caixão do seu ente querido você vai falar: Espírito Santo de Deus, ainda bem que eu te tenho e você me consola. Tem essa pessoa no céu, porque uma pessoa que tem Espírito Santo, ela tem esperança. É o que o povo estava precisando. Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, olha, eles se transformaram em um grande exército, agora eles têm um sopro de vida, agora eles estão prontos para o combate. Este povo que estava morto é a casa de Israel. E quantas vezes a morte já não bateu dentro da nossa igreja, de pessoas que enchem o banco de igreja, de pessoas que têm uma vida em comunhão com Deus, mas ainda estão mortas, porque não experimentou o ruá de Deus, o Espírito Santo de Deus. Eu costumo falar que quando você experimenta o Espírito Santo de Deus, bebida nenhuma vai te trazer alegria como o Espírito Santo te traz, droga nenhuma vai te trazer alegria como o Espírito Santo te traz, nem maconha, nem cocaína como me trazia alegria, vai te trazer alegria quando o Espírito Santo te traz, porque aonde o Espírito Santo alcança o coração de um jovem, aquele jovem fica louco pelo fogo do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. É esse Espírito que eu trouxe para vocês hoje. Talvez vocês ainda não experimentaram, ou talvez você já participou de muito retiro, mas nada acontece na sua vida, porque falta o Espírito da vida. Você ainda está até coberto de carne, você tem até músculos, você tem até camiseta de igreja, usa até um cordão de igreja, um crucifixo ou algo do tipo, mas ainda você está morto, porque o Espírito Santo de Deus ainda não ganhou a sua alma. O Espírito Santo de Deus, eu costumo dizer, e eu gosto muito de lembrar Paulo e Silas na cadeia, lá em Atos capítulo 16, a palavra fala que Paulo e Silas apanhando, e quando eles vão presos, eles são algemados do pé, as mãos, e à meia-noite a palavra fala que Paulo fala com Silas: ei, vamos cantar, Silas, em meio à prisão, em meio ao nosso corpo desfigurado, em meio à doença que nós carregamos, em meio ao caos que nós estamos vivendo. A palavra fala que Paulo e Silas, eles começam a cantar, e quando eles cantam, o pavilhão dos presos começa a ouvir o seu cântico de alegria. À meia-noite vai falar que aquela cela, ela treme, ou seja, é o mesmo barulho que Ezequiel ouve, é a mesma coisa que Paulo vai estar vivendo. As janelas vai tremer, aquele local vai tremer, as correntes caiam do chão,
e quando as correntes caiam do chão, as celas se abram. Mas era só Paulo e Silas que cantavam. O que eu quero falar para vocês? Talvez a sua casa não reza, o seu pai e sua mãe não rezam, namorado não reza, mas você está rezando, e diante da sua oração, do seu cântico, eles também serão libertos. Esse é o Espírito Santo. Um Espírito que te traz coragem, um Espírito que te traz ousadia. Nós precisamos no tempo de hoje de jovens ousados. Por quê? Quando nós vamos convidar jovens para um encontro como esse, o que eu faço? Vamos para o encontro? Vai ser bom. Mas quando você vai convidar para uma festa, vamos para uma festa, vai ser bom, a noite toda nós vamos beber, vamos jogar bola, a noite toda vamos jogar bola, vamos torcer lá no campo, a noite toda o campo vai ser bom. Aí as pessoas vão pela entoação que você coloca, porque quando você chama para um encontro como esse, você também não coloca força na sua palavra, porque te falta o Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele não tem vergonha. Ele é louco mesmo, é desequilibrado, como muitas pessoas falam. Ou seja, você vai olhar uma pessoa e vai falar: meu irmão, bora pro retiro dia 17. Você está ligado que vai ter retiro dia 17 aí, né? Quem está sabendo? Então convida. Vamos pro retiro do mês que vem, o pau vai quebrar. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. As pessoas vão olhar dentro dos seus olhos e vão falar: essa coisa que ele está me convidando é boa mesmo, porque olha a alegria desse jovem. É assim que nós temos que colocar, gente, força na palavra, força dentro de nós. O Espírito Santo, a palavra de Deus fala que Deus não te deu um espírito de covardia, mas pelo contrário, o espírito de ousadia. De quê? De anunciar com a vida, de anunciar com palavras. Ousadia, coragem. Então a palavra vai falar que Ezequiel, ele vai ver o povo, aquele batalhão de pessoas em pé. Eram pessoas mortas, eram apenas ossos ressequidos. A sociedade olhava e falava: já não tem mais jeito. As pessoas passavam e olhavam os crânios, aqueles ossos, e falavam: esse já não tem mais jeito, pode enterrar. Mas a última palavra é de Deus, amém? A última palavra é do Criador. E nós esquecemos disso. Nós ouvimos as pessoas de fora, nós ouvimos as pessoas chegar até nós e falar: olha, o seu irmão já não tem mais jeito, velho. Ele está na droga, a sua irmã está na prostituição. Ali ou é cadeia ou é caixão. O que eu quero falar com vocês: um dia um pastor protestante falou com a minha esposa, falou assim: olha, para ele ou é cadeia ou é caixão. Essa menina se levantou, estendeu o dedo na minha cara e falou: pelo coração da Imaculada Intercessão de Nossa Senhora, você vai ser um pregador da palavra da Igreja Católica. Se passou 1 mês e meio e eu fui um pregador da palavra. Por quê? Ela profetizou. Eu era um drogado, ela profetizou. Elas olhavam para mim, as pessoas falavam com ela: abandona, vai viver a sua vida, menina, esse já não tem mais jeito. Mas ela profetizou, porque ela sabe que a palavra de Deus é a última. A palavra do homem não tem poder. Então toda hora que alguém chegar perto de você e falar: olha, já não tem mais jeito, já não tem jeito, abandona a situação, e você vai falar com a pessoa: eu profetizo em nome de Jesus, que aquela pessoa vai mudar. E acontece. Acontece. O problema é que nós escutamos as mídias, as redes sociais, aonde vão olhar para vocês e vão falar assim: olha, se você casar uma vez e não gostar, casa de novo. É isso que a mídia ensina, não é? Mas poucas pessoas vão falar para você e vão falar: olha, o seu marido é um drogado, é um promíscuo, é um alcoólatra, não abandona ele não, continua com ele. Poucos vão falar isso, porque a maioria fala: abandona, larga. E Deus quer nos ensinar isso hoje, a aprender a profetizar no meio da desgraça, a aprender a profetizar no cenário que é de morte, no cenário que é de caos, de tristeza. Ou seja, Ezequiel, se ele não tivesse acreditado, ele falava: Senhor, eu não creio que vai acontecer, eu não quero mais ter revelações como essa. Ezequiel tinha voltado para trás, o povo tinha morrido escravo. O povo tinha morrido escravo na mão dos babilônios. Porque Ezequiel não estava pregando como nós aqui, com o microfone na mão e fundo musical, não.
Ezequiel pregava e apanhava do seu povo. Ezequiel pregava e o povo virava as costas. Mas por que Ezequiel pregava e ele acreditava na conversão do povo? Porque Deus falou com ele: Ezequiel, o povo está morto, mas já já, Ezequiel, persevera, continua, porque já já vai se levantar aquele povo como um batalhão de guerra. E isso aconteceu. O povo se levanta forte, o povo se levanta e vai para a guerra conquistar as terras que Deus deu a ele. Mas quem vai acreditar no meio do cenário como este? Quem vai acreditar no meio do cenário que você só vê tristeza? Quem vai acreditar no meio de um cenário que você olha e você fala: não tem jeito, não tem solução? E a solução está em Deus, não está nas nossas palavras e nem na palavra do homem, está no Espírito Santo de Deus. Eu quero trazer a vocês um senso de responsabilidade, de profetizar dentro da sua casa. Talvez os seus pais são separados, profetiza, creia, acredita. Mas se você não acreditar, ninguém vai fazer nada por você. Creia. Olha aquele amigo seu que está na droga e fala com ele: eu profetizo na sua vida. Ele vai rir da sua cara, vai. Mas vai acontecer. Porque a palavra tem poder. Deus criou o mundo apenas com a palavra, com haja. E a palavra, se você falar algo de maldição, traz para a sua vida, porque ela tem poder. E nós não temos discernimento, nós não temos consciência de que a minha palavra e a palavra de Deus tem poder. Porque se eu acreditasse que a palavra de Deus tinha poder, eu tinha trago a minha Bíblia. Até quando nós vamos ficar sem andar com a Bíblia? Até quando eu vou trocar a Bíblia pelo celular? Não tem jeito, gente. No início da conversão de Ezequiel, do chamado, Deus fala assim: Ezequiel, engole o rolo que eu vou te dar. E a palavra fala que Ezequiel comia o rolo. E Ezequiel falava: Senhor, nos lábios são doces, mas quando chega no estômago dá azia. Porque algumas palavras bíblicas são doces de ouvir, mas quando você vai colocar ela para funcionar em prática, ela vai te doer, ela vai te machucar, ela vai te trazer um senso de responsabilidade de quê? De que você tem que mudar de vida, você não pode continuar com o mesmo comportamento. A palavra em Hebreus fala que a palavra de Deus é como uma espada. Ela entra dentro de você e racha você no meio, a sua medula. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela vale para os tempos de hoje. A palavra de Deus tem sido esquecida do nosso meio. E isso me deixa triste. Porque o Senhor fala: olha, eu sou a verdade, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas como eu vou passar por um caminho sem conhecer a palavra, que é a palavra que me traz a verdade? E como eu vou chegar à verdade sem conhecer o Espírito Santo, que é ela que me traz a vida? Uma coisa, meu irmão, ela leva, uma coisa puxa a outra. Quando nós olhamos Ezequiel dessa forma que ele estava vivendo, entre outras revelações que Deus deu a ele, e 3 ou 4 capítulos antes, Deus vai falar com Ezequiel: Ezequiel, você já está sofrendo, você está no meio da escravidão, mas deixa eu te falar, eu vou tirar a sua esposa da sua vida. E a palavra fala que Deus tira a vida da esposa de Ezequiel. Como é que pode profetizar dessa forma? Como é que pode ver o povo sofrendo, o povo sendo escarnecido, e ainda ter que enterrar a sua esposa? E Deus fala: você não vai se fazer luto. Porque eu quero que o povo de Israel entenda que do mesmo jeito que você tratar a sua esposa morta, eu vou tratar eles também. Porque se eles não se converterem, eu não vou fazer luto. Ezequiel, você não vai vestir de preto, você não vai jejuar, você não tem nem direito de chorar. Porque é assim que eu vou tratar o povo de Israel. Ezequiel paga um preço por aquele povo. E Ezequiel ainda profetiza, Ezequiel ainda persevera. Aonde ele não tinha, ele trabalhava e não tinha dinheiro, porque é escravo.
Eles estão em terra estrangeiras, ou seja, a terra que Deus deu a eles é a terra de Canaã, a terra de Jerusalém, mas eles estão em terra estranhas. Quantos de nós aqui não estamos em terra estranhas? Quantos de nós aqui não pisamos em terras estrangeiras? São terras que Deus não preparou para você, são lugares que Deus não preparou para você, e nós ainda insistimos em ficar naquele local de escravidão. Até quando? Até quando eu vou me permitir viver uma vida devassa? Uma vida de paganismo? Uma vida que não lê a Bíblia, mas acredita no horóscopo? Uma vida que não tem a palavra debaixo do braço, que não ajoelha, não reza o rosário, mas crê no que o Instagram vai te falar? Isso não é vida não, meu irmão. E apenas na missa não é vida não. Encher banco de igreja não é vida não. Porque a vida está no grande avivamento, e o avivamento só acontece com o Espírito Santo. Eu costumo dizer que Deus tem mandado um fogo pentecostal mariano. Porque eu não sei se vocês têm visto uma geração consagrada a Nossa Senhora crescendo. E a geração consagrada a Nossa Senhora crescendo é a geração que mais busca a palavra, é a geração que mais busca a verdade, é a geração que mais vive a vida sacramental, porque eles confiam em uma mulher que gerou Deus, que é Nossa Senhora. Eles confiam, eles estão com ela, e eles estando com ela, Nossa Senhora, ela compra as nossas batalhas. Nossa Senhora, ela compra as nossas guerras. Nossa Senhora, ela compra as suas tristezas. Mas é só a partir de quê? De rezar o rosário. Como eu estava falando um pouco do testemunho para vocês, eu com 4 anos de idade perdi meu pai assassinado pelo crime, lá em Vitória. Viemos para Ipatinga, minha mãe casa de novo com um homem. Foram 10 anos vendo minha mãe apanhar, 10 anos, era alcoólatra o cara. E eu falava assim, olha, eu nunca vou beber e nem usar droga. Eu nunca vou beber e nem usar droga. Porque olha para você ver, a droga tirou meu pai e o álcool faz com que meu padrasto bate na minha mãe. Com 16 anos de idade eu fui pro tráfico de droga. Quem falava que nunca ia usar? Eita glória! Quem falava que nunca ia usar? Fui pro tráfico de droga. Virei dependente de cocaína. Comecei a trabalhar fora, beber, baladas, prostituição. E ali eu comecei a viver uma vida longe de Deus. Mas ali com meus 10, 12 anos eu já estava no centro de macumba, no centro de umbanda. Ou seja, eu era coroinha no domingo, mas na sexta-feira eu estava na macumba. Eu era coroinha no domingo, mas na segunda-feira eu estava no centro de umbanda, porque a minha avó ia, eu ia acompanhando ela. E isso eu cresci como se fosse algo normal. Então quando eu vou andando por essa trajetória, eu paro numa cidade chamada Curvelo. Fala comigo, Curvelo. Não, fala Curvelo. Curvelo é a cidade da minha esposa. Fica depois de Sete Lagoas, dá quase 400 quilômetros daqui lá. E lá eu trabalhando, conheci ela. Ela me conheceu todo desgraçado, todo regaçado, envolvido com mulher, gandaia, bebida, droga. E ela olhou e se agradou. Eu falo que ela é doida. E quando eu fui conhecendo ela, a gente começou a ter uma aproximação, conversando, tal, mas passa um tempo, nós vamos noivar e eu não mudo de vida, continuo na mesma vida. Mudava, recaía, porque ainda não tinha compromisso com Deus. Então a minha esposa, nós vamos casar. Com 8 meses, quase que eu acabo com o meu casamento. Então a minha esposa olha a situação, olha aquele vale que nós estávamos vivendo. Ela fala, vamos para Ipatinga, porque na cabeça dela aqui seria melhor, e foi melhor. Então quando nós viemos para cá, aqui novamente eu encontrei drogas. Então deu uma crise de overdose na frente dela, quase que eu morro. Tanto de beber, cheirar cocaína. E aquilo ali, ela olhando aquilo tudo, e ela falava, eu não me recordo, mas ela falava que eu estava muito doido. E eu falava, pega suas coisas e vai embora. Pega suas coisas e se manda daqui. Mas ela ficou, permaneceu. Então, do meio daquele caos, nós começamos a frequentar algumas igrejas protestantes. Nunca gostei, mas íamos, é aonde foi, um pastor falou com ela. Falou, ó, seu marido ou é cadeia ou é caixão.
Talvez se ela fosse embora com essa profecia e não tivesse falado nada, não tivesse feito nada, ou eu estava preso ou já estava morto. Mas só que ela não se contenta do que aconteceu. Ela, do meio de tudo que estava acontecendo, ela olhou para a minha cara e falou: por meio de Nossa Senhora, eu profetizo na sua vida que você vai ser um pregador da Igreja Católica, que muitos conhecerão a Igreja Católica através de você. Passa-se um mês, fui convidado aí no grupo de jovens Jubap. Quem conhece o Jubap aqui? Jubap é uma benção. Cheguei no Jubap e lá estava tendo o Cenáculo Mariano. Quem conhece o Cenáculo Mariano? O Cenáculo Mariano são pessoas consagradas que reúnem toda semana para rezar o terço e falar de Nossa Senhora. Então ali eles estavam falando, em meio a 20 e poucos jovens, elas estavam falando ali de Nossa Senhora e tal, e eu sentado lá no fundo, a minha esposa não foi comigo, porque tem coisas que é você e Deus. Então eu lá no fundo comecei a escutar e eu tinha receio da Virgem Maria, por causa de Nossa Senhora Aparecida, que eu sempre via lá no centro de Umbanda, onde eu ia. Então para mim era tudo a mesma coisa. Então quando elas começam a falar, aquilo foi preenchendo o meu coração. Não foi nem retiro, não tinha louvores, não tinha pagode. Era apenas um grupo de senhoras com um grupo de 20 e poucos jovens simples, e falando da Virgem Maria, falando da consagração a São Luís de Maria Grignion de Montfort. Nisso eu olhando, eu escutando aquilo, encheu meu coração. Foi passado ali na rodada de vezes uma rosa e um rosário. Cada um rezava uma Maria e passava. Na última Ave Maria, que eu estava no último mistério, eu ali ajoelhado, recebi o rosário na mão esquerda, a rosa branca na mão direita, e ali rezando aquela Ave Maria na dificuldade, muito tempo que não rezava, eu falei assim: é isso. É isso. É isso que a minha alma procurava. Aquilo foi o suficiente para me preencher de quase 10 anos de escravidão na droga, de quase 10 anos longe da igreja, de quase 10 anos longe de tudo que era sagrado. Uma rosa e um rosário e uma Ave Maria que eu rezei. Eu cheguei em casa e falei com a minha esposa: amor, hoje eu sou uma nova pessoa, eu não bebo, eu não uso droga, eu não quero saber disso mais. No domingo eu estava lendo a Bíblia e depois disso aí eu nunca mais parei. Nunca mais parei. Por causa de uma profecia no meio da rua da minha esposa. Por causa de uma profecia, Nossa Senhora escutou. E Nossa Senhora escutando e falando: é a hora, meu filho. É a hora de pegar esse jovem em que o mundo não dá nada, em que o mundo fala mal, em esse jovem todo tatuado, em que todo mundo falou para a esposa largar. E já fazem 5 anos que eu sou consagrado à Virgem Maria, hoje consagrado à comunidade Deus Existe. Eu vou falar para vocês, cocaína nenhuma nunca me deixou doido como o Espírito Santo de Deus não, meu irmão. Nunca me deixou doido, não. Balada nenhuma preenche isso aqui que nós estamos vivendo, não. Quantos de vocês não tiveram convites para ir para uma festa hoje? Quantos de vocês amanhã não vão ter convites para quê? Para ir beber, para ir festejar, para ir prostituir, para ir se drogar. E você vai falar: eu não quero mais viver na escravidão, porque eu conheci o Espírito de Deus. É esse Espírito, meu irmão, que transforma. É esse Espírito que eu falei com vocês, o fogo pentecostal mariano. Ou seja, Atos capítulo 2, estavam reunidos os discípulos, entre eles, quem estava lá? Quem? A Virgem Maria. A palavra fala que eles escutam um ruído tão grande, ensurdecedor. A palavra fala que vai entrar ali como línguas de fogo. E eu imagino o Espírito Santo olhando para a Virgem Maria, que é a sua esposa, amém? E ele olhando para a sua esposa e olhando e falando assim: eu não vou entrar nela, porque ela já é batizada pelo Espírito Santo. Ela já é uma fornalha ardente, porque Nossa Senhora é ela que está com os discípulos na ausência de Cristo. Nossa Senhora é ela que está no Pentecoste na ausência de Cristo. É São João que vai pegar Nossa Senhora e vai levar lá para a comunidade de Éfeso e vai ficar ali. Eu não sei o que aconteceu, mas algo São João viveu com Nossa Senhora, que ele foi capaz de viver coisas absurdas, a ponto de ser exilado numa ilha e ver o sobrenatural de Deus, porque era um consagrado a Nossa Senhora. Consagrado a Nossa Senhora, meu irmão.
é quem quer ser santo, não é para quem é santo. Talvez você fale, como é que eu vou me consagrar se eu sou pecador? É para você mesmo. É uma escola de formar santos. Nossa Senhora é a forma de formar santos. É ela quem gerou Jesus, o Deus encarnado. É ela que, quando Salomão vai olhar para o Deus e vai falar: Senhor, eu vou construir um templo, e Deus vai falar: constrói, Salomão, porque eu vou viver nesse templo. E Salomão fala: Senhor, se o céu dos céus, o universo não te conteve, como o templo meu vai conter? E Santo Agostinho vai falar que o que os céus do universo não conteve Deus, Nossa Senhora conteve Deus encarnado dentro do seu ventre. Amém? É esse Espírito, velho. É esse Espírito. Chega de falar do Espírito Santo com coisa que ele está morto. Chega de falar com o Espírito Santo com coisa que é algo tão natural. Não é. É sobrenatural. É o Espírito Santo que te tira do vício. É o Espírito Santo que te tira do álcool. É o Espírito Santo que te tira da prostituição. É o Espírito Santo que transforma traficante. É o Espírito Santo que entra dentro da penitenciária e transforma. Por quê? Ele está procurando não pessoas perfeitas. Ele está à procura de pessoas que têm um coração aberto e vai gritar pelo Abba Pai, porque quer sentir o sobrenatural de Deus. Eu não sei o que você fez ontem. Pouco me importa o que você fez hoje de pecado. Mas o que Deus anseia de nós é daqui para frente. Ou seja, daqui para frente não tem que olhar para trás. Não, mas eu caí na masturbação. Não, mas eu caí na pornografia. Ah, não, mas eu forniquei com a minha namorada. Chega de ficar se vitimizando, amém? Porque a partir de hoje Deus quer te transformar em pessoas novas. Em pessoas novas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Gustavo já vai falar, cara, 10 minutos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei o que vocês vivem. Eu não sei o que vocês já viveram. Eu não sei o que vocês têm em mente de fazer daqui para frente. Mas seja qual for, escolha Deus. Escolha o Espírito Santo. Escolha a Virgem Maria. Porque são este canal de graça que vai te fazer mudar de vida. Amém? São este canal de graça que vai te fazer um dia chegar na sua escola e falar para os seus amigos, falar assim: olha, aquela pessoa antiga morreu, aquele fumador de maconha morreu, aquele que ficava ali mexendo com as menininhas morreram, porque eu sou batizado pelo poder do Espírito Santo. E você vai botar fogo na sua escola, e você vai botar fogo na sua casa, e você vai fazer como Ezequiel fez, no meio do caos, do nada, no meio onde só tem morte e desolação, e você vai falar: Espírito dos quatro cantos, eis que te diz o Senhor, receba o Espírito Santo. E vai acontecer um vento impetuoso, e as coisas acontecem, meu irmão. Não é preciso você ver anjos, não. Não é preciso você ver o céu se abrindo, não. É preciso você um dia falar como Santo Estevão em Atos capítulo 7 fez. Santo Estevão pregando a palavra, sendo perseguido. A palavra fala que ele estava sendo apedrejado, e no momento do seu apedrejamento, Santo Estevão fala: Senhor, não leve conta desse pecado. A palavra fala que ele olha para o céu e vai falar que de pé tinha um homem, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, olhando para ele ali na sua batalha. É o que Deus quer falar conosco hoje. Ele está de pé, olhando as suas dificuldades, olhando as suas caídas, olhando o seu sofrimento, porque Ele não esqueceu de você. Mas porque você não consegue contemplar isso, é porque você ainda não teve uma decisão de mudar de vida. De mudar de vida, velho. Eu não sei o que vocês fizeram. Eu não sei, meninas, quanto vocês já pecaram. Mas isso não importa para Deus. Porque Deus está dando mais uma chance para vocês ouvir a palavra. Rapaz, eu não sei o tanto que vocês pecaram, mas a palavra fala que Deus está dando mais uma chance para vocês absorver a palavra e receber o Espírito Santo, amém? Vamos esquentar a chapa? Nós temos 5 minutos, Gustavo? Durante esses 5 minutos, vamos ficar de pé? E eu gostaria mesmo de chamar vocês para frente. Vem cá para frente. Vem cá para frente. Vem, gente, para frente. Vem cá para frente.
Vem cá todo mundo para frente, vem cá para frente. Vai ficar apertado, mas tem problema não, pode vir, vem. Vamos esquentar. Isso, pode vir. Se vocês quiserem dar a mão ao outro, melhor ainda. Dá a mão ao outro, um abraço ao outro. Pode vir. A palavra fala que Deus, Ele não deu o espírito de covardia, mas sim de ousadia. Se você hoje quer experimentar esse Espírito Santo, eu te convido a vir para frente. E através hoje eu queria que vocês, através da canção que vai sendo ministrada, que é vocês, né? Música não tem sossego não. Através da canção que vai sendo ministrada, eu gostaria que vocês agora começassem a se colocar na presença de Deus. Gostaria que vocês neste momento começassem a se colocar junto de Deus. Feche os seus olhos. E diante desses olhos fechados, eu gostaria que vocês imaginassem o vale que vocês estão vivendo hoje. Se é dentro da sua casa, se é na sua escola, se é conflito com você mesmo. Gostaria que você colocasse isso, a presença da Virgem Maria. Gostaria que você colocasse isso e deixasse aqui, não voltasse com isso para casa. Porque talvez para você possa ser impossível, mas a palavra em Lucas capítulo 1 versículo 38 vai falar que para Deus nada é impossível. Ou Filipenses capítulo 1 vai falar que todas as coisas são possíveis para Deus. Gostaria que você colocasse isso e deixasse, não levasse isso para casa. E diante do que vai sendo cantado, já começa neste momento a clamar o Espírito Santo de Deus, da sua forma. Se você, eu te convido a soltar as mãos, estenda a mão lá para cima mesmo. Não olhe quem está do seu lado, não olhe quem vai passar em volta, não tenha vergonha. E diante disso eu gostaria que vocês clamassem o Espírito Santo diante desse vale que você está vivendo. Porque nós estávamos olhando o vale aonde ali o profeta Ezequiel estava vendo, aonde Ezequiel viu o povo morto, o povo que não estava querendo mais Deus. Então neste momento eu gostaria que você colocasse esse vale aqui também e começasse a clamar o Espírito Santo neste momento. Se você ora em línguas, pode orar em línguas. Se você não ora, ora mesmo com as suas palavras. Porque o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, ele veio porque eles oravam unanimemente. Eles estavam em oração, eles estavam clamando, eles estavam pedindo. E quando nós pedimos, Jesus mesmo fala: pede e vos será dado. Então nós estamos aqui diante da presença de Deus pedindo o teu Espírito. Então neste momento eu gostaria que você estendesse sua mão e começasse a colocar isso na presença de Deus. Vem Espírito Santo, vai pedindo o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo não está procurando palavras bonitas, não. O Espírito Santo está procurando jovens que sejam usados, que em praça pública estão testemunhando o batismo de Deus. Então neste momento peça mesmo ao Espírito Santo. Vem Espírito Santo, nós te clamamos neste momento, pela intercessão da Virgem Maria. Nós te clamamos, ó Pai, que o teu Espírito possa soprar dos quatro cantos dessa cidade. Ó Senhor, toma conta de toda essa vizinhança. Ó Senhor, bota fogo no meio de onde nós estamos. Ó Senhor, pega as famílias que moram em volta. Nós te pedimos, Espírito Santo, não só para nós, mas também pelas pessoas que passam por essas ruas. Vem Espírito Santo, vai pedindo Espírito Santo, irmão. Vem Espírito Santo. Vem, se você não sabe orar, clama, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e deixa o Espírito Santo transformar você. Deixa o Espírito Santo te moldar. Deixa o Espírito Santo fazer com que você volte como eu voltei para casa um dia, louco, transtornado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então clama. Isso, esquenta, bota fogo nessa oração, meu irmão. Porque aonde a lenha, há fogo. E a lenha, meu irmão, é a sua oração neste momento. E neste momento eu quero profetizar você que estava frio. Receba o Espírito Santo. Você que talvez nem acreditava nos dons carismáticos, receba o Espírito Santo.
Isso, clama, meu irmão. Bota fogo nessa oração. Chama Espírito Santo. Chama Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. O sopro poderoso de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Isso, enquanto a música vai cantando, vocês vão orando. Não se dispersem. Não se dispersem. Isso, irmão, ora. Tenho esperado esse momento. Quanto tempo você não esperava? Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que viesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Deus sabe o que vocês têm vivido. Deus sabe todo o seu íntimo do seu coração. Todas as vezes que você chorou, todas as vezes que você pediu por uma resposta. Eu sei bem que tens sofrido. Ele sabe o que vocês têm sofrido, jovem. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Isso é Deus te falando, ninguém te ama como eu, filho. Ninguém te ama. Quantas as vezes que você sentiu que não era amado, ouça essa canção no fundo do teu coração. Porque eu te amo. Foi por ti que Ele se entregou na cruz. Foi por ti que Ele morreu na cruz. Ninguém te ama como Ele. Ninguém te ama. Isso, bota força na sua oração, jovem. Se desgasta por Deus essa noite. Deus coloca no meu coração o jovem que tem pensado em desistir da sua vida. E ele vem falar nessa canção: filho, eu te amo. Filho, eu estou com você. Eu estou caminhando ao seu lado. Aquelas noites que você chorou, que você pensou que ninguém viu, eu estava ali enxugando as suas lágrimas. Eu estava ali te abraçando.